Ei, ei, tudo bem, gente? Essa aqui é a live do projeto Livro por Elas, sobre o livro Fogo de Palha, da Carla Guerson. É a primeira de 3 atividades que a gente vai ter dentro do projeto, o Livro por Elas, e o Livro por Elas já está na sua segunda edição, que é que é a edição com o livro Fogo de Palha. E tá aqui a cola. Da Carla Guerson. A primeira foi com o livro Virgínia Mordida, da Giovana Vieira. Beijo, Giovana, que eu sei que ela vai ver. E essa é a segunda edição com o livro Fogo de Palha, que é da Carla Guerson. Então, eu entrei 5 minutinhos antes, por quê? Eu vou chamar as duas para a live, beleza? 1 minutinho aí, gente, não me abandone, não me desespere, tá? Deixa eu chamar. Para vocês que não sabem, Carla Guerson, deixa eu ver aqui. E estou convidando também Camila Dias, que é essa mediadora, curadora, mestranda. Meu Deus do céu, né? Porque é essa mulher, essa potência que é Camila Dias. Para quem não segue, Camila e seus livros. Deixa eu achar aqui, que eu não estou achando. Camila e seus livros. Deixa eu ver se eu acho Camila aqui, que ela não está me aparecendo. Como pode isso, Instagram? Estou tentando, Camila. Camila mandou mensagem aqui, me chama, estou chamando, vou tentando. Não estava aparecendo. Vamos tentar aqui. Camila, você consegue pedir para entrar? Ó, convidei Carla Guerson. Entrou. Tá entrando aí, Carla? Entrou. Deixa eu tentar ver aqui. O da Camila não está achando. Mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo, Fabi? Tá. Eu estou te ouvindo. Para poder saber se o microfone funciona. Tá. E o meu? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tem gente querendo participar. Oba! Dá um O oi meu para eu a Fabi. escutei. Estou tentando achar aqui, que nos seus livros não está aparecendo para mim agora. É isso aí, é live. Por isso que eu entrei antes, tá, gente? Não está valendo, tá? Não está valendo. Seus livros. Vamos ver se aparece assim. Não. Deixa eu pedir para a Camila de novo, para ver se ela me chama para conversa. Vamos ver aqui. Estou escrevendo direitinho. Camila com 2 L's. E seus livros não está aceitando. Qualquer coisa eu paro e começo de novo, gente. Porque sem Camila a gente não faz live. Calma aí. Deixa eu mandar uma mensagem. Vamos nós. É por isso que a gente tem o computador e o celular. Enquanto... Para quem entrou agora, essa aqui é a live do projeto Livro por Elas. Está na sua segunda edição. E essa live é sobre o livro Fogo de Palha, dessa pessoinha que para mim aparece aqui embaixo, da Carla Guerson. Ó, eu vou falar para ela aqui, ó, tentei te chamar, mas não consegui. Pede para entrar.
Pronto. Deixa eu ver quem é que está aqui. Temos 6 olhinhos por enquanto. Quero mais olhinhos, gente. Chama os amigos aí, que tem uma galera que perde horário de live. E a gente é pontual. Estou pedindo para a Camila pedir para entrar. Agora não estou te ouvindo, amigo. Camila, aqui, ó. Agora aparece, mas não consigo convidar. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu falar com ela. Não estou conseguindo te convidar. Gente, só para vocês saberem... Vamos sair e entrar de novo, Fabi, que de repente funciona. Acho que sim. Vamos fazer isto, né? É o que todo técnico indica. Quando está problema na máquina, tira da tomada e entra de novo. Isso aí. Tá bom. Então tá. Vou fazer isso, tá? Vamos lá, meu amor. Beijo. Tá. Ah, peraí. Ela pediu. Ah, não! Tinha dado certo. Peraí. Vou aceitar a Camila. Ai, peraí. Enviei. Deixa eu chamar a Carla de novo. Aceitei. Ai, conseguimos. Aí, Carla saiu. Eu vou pedir para ela entrar de novo. Ah. Você me ouve? Eu te ouço. Você me ouve? Sim. Estou pedindo para ela voltar. Ai, gente, quanta gente está aqui. Gente legal. Vamos nós. Deixa eu tentar a Carla aqui de novo. A Carla estava até agora aqui. Aí a gente não estava conseguindo te convidar, ela saiu. Voltou, deu certo. Olá, tudo bem? Camila, tudo bom, querida? Tudo bem. Lindíssimo. Gente, eu vou fazer as introduções institucionais, porque esse vídeo vai ficar gravadinho aqui no feed do Cine por Elas. Primeiro, dar boa noite, agradecer a presença de vocês duas. É uma honra, Camila, para a gente ter essa live com você, porque somos duas fãs, pessoas, assim, de você. O projeto O Livro por Elas, ele está na 2ª edição. A primeira edição a gente fez com o livro da Giovana, né? Da Giovana Vieira, que foi Fogo de Palha. E Camila também fez a live com a gente. Sim. E aí a gente está nessa 2ª edição. E apesar de o mundo ter mudado um pouco, né? Agora a gente está menos live-evento, né? Antigamente a gente tudo era live, né? Mas essa é uma forma, Camila, que a gente tem de seus seguidores, né, conhecerem a Carla, porque de ser um novo nome, né, nacionalmente, né, olha, já ouvi falar dessa tal de Carla Gregson, e essa é a intenção do Livro por Elas com essa live, e sem contar de ter uma resenha pela Camila Dias, né, aí é o cerejinha do bolo. Então, o Livro por Elas é feito através de um edital da Secult, da Secretaria de Cultura. Ele é feito com recurso do Funcultura, da Secult e da Lei Nacional Aldir Blanc, né? A Política Nacional Aldir Blanc. E aqui fica o agradecimento, porque sem esse edital e sem esse recurso não seria possível fazer esse projeto. E, sem mais delongas, eu vou começar apresentando essas duas pessoinhas que estão aqui comigo, e depois o show é delas, viu? Eu vou só mediando. Então, nós temos aqui, para mim, quando eu vejo assim, à minha direita tem o Carla,
e à minha esquerda tem Camila, para vocês também tá assim? Então, à minha esquerda eu tenho Camila Dias, mediadora, curadora literária, mestranda em literatura pela PUC, produtora de conteúdo independente, júri de prêmios São Paulo Literatura, Oceanos e Jabuti, só isso, tá, gente? Co-criadora, curadora e mediadora dos projetos Leituras Decoloniais e Lendo Escritores Negros Brasileiros. E é muito conhecida e aguardada por suas resenhas de livros. E do meu lado direito aqui do vídeo, eu tenho Carla Guerço, tá aqui porque é minha amiga, mentira, sacanagem, que é escritora capixaba, mora na Vitória, Espírito Santo. Já teve publicado O Som do Tapa, que foi como a gente se conheceu, né, Carla? Que é um livro de contos de 2021. Fogo de Palha, que é o livro da nossa live, do nosso projeto. É um livro de poesia que foi lançado em 2022. Depois desse, teve Todo Mundo Tem Mãe Catarina, que é um romance de 2024. Teve Ninguém Me Obedece, muito menos eu. Adoro esse título. Para quem é aquariano, esse título faz muito sentido. Que é poesia, de 2025. E, além disso, ela é coordenadora de um grupo de leitura. É Escreviventes? Escreviventes. O coletivo Escrevivente, na verdade, é um coletivo de escritoras. E qual é o nome? Coletivo Escrevivente. Escrevivente. E, tudo, é locutora do programa Marca Texto, que é um programa sobre literatura na Rádio Espírito Santo. Para você que nunca viu, toda terça-feira, a partir das 19 horas, não é isso, Carla? Estou falando o horário certo. Eu sou... Toda terça, 8 horas. Toda terça, 8 horas. 8. Eu estou ouvindo, mas eu sempre espero o pedido delas. Vem ouvir, aí que eu clico no link, porque eu sou preguiçosa. E aí, bom, devidamente apresentadas, né, eu passo a palavra para Camila. Camila, você recebeu o livro aí? Recebi, tá aqui comigo. E conta pra gente. Fiz a leitura muito emocionada, assim, porque já conheço Carla, né? Já li Carla em outros livros. Então, é sempre bom ler quem a gente gosta, né? Eu tô nessa pegada, assim, hoje, eu tô lendo muito mais quem eu gosto, para não perder tanto tempo na vida, do que me aventurando muito em outras literaturas, mesmo porque estou estudando, né? Então, acabo dando preferência para quem eu já sei que eu vou ler e vou me emocionar. Não pode chorar, tá, Carla? Tá no contrato, tá bom? E foi a primeira leitura que você teve da Carla, ou você já tinha lido Carla em algum outro momento? Eu li o Catarina. Todo Mundo Tem Mãe Catarina. E O Som do Tapa. Então, só preciso mandar um novo, então, para ela, sabe? Não mandei o novo ainda, vou mandar. Não mandei. Mas aqui, queria fazer um comentário, que a Camila, por coincidência, que a Fabi nem sabe disso, Camila, ela fez uma leitura crítica para mim, do Todo Mundo Tem Mãe Catarina, quando eu ainda estava, ele ainda era um projeto, né? Eu até mudei, tá? Eu mudei um pouquinho o final dele depois, mas assim, a essência já estava ali. Meu filho, eu não vou poder fazer agora, quando eu tinha acabado da sala. E a Camila leu ele no pré-livro mesmo, assim, a opinião dela foi bem importante para mim, assim, foi uma coisa que me deu muito gás, ela me incentivou, ela falou super bem, assim, do livro. Eu lembro até hoje, Camila, no comentário que você fez, assim, eu gostei mais do que eu esperava, eu achei tão legal, assim. Eu falei, que interessante, né, eu surpreendi a expectativa. Então, foi muito importante a leitura dela nessa fase ainda de concepção do livro. E O Som do Tapa, eu acho que eu tinha enviado para ela também, só falta o último. Estou esperando. Vou marcar a presença aqui do meu filho, ele está vendo a live, eu acho isso genial. Um menino de 9 anos que vendo a live sobre
sobre livros e resenhas de literatura. Não, hoje aqui, eu já achei que tá uma vibe muito pandemia, gente, porque a gente fazia muita vibe na pandemia, né? Sim. E era essa coisa de fazer com as crianças em casa, eu estou achando a vibe de pandemia. E minhas crianças, em 2020, já passou o quê? 6 anos, né? Eu tinha criança pequena, agora eu tenho adolescente, mas hoje eu tô com a minha sobrinha em casa, ela tá fazendo o papel aí das crianças pequenas. Sim, e eu acho interessante a gente fazer nesse formato, porque é algo que vai ficar gravado. Depois eu até quero a gravação também para deixar no perfil, porque muita gente entra, olha um pouco, sai, e eu gosto desse É uma trânsito. dinâmica interessante mesmo. Eu Sim. gosto também. Porque eu acho interessante, por mais que a pessoa não consiga ver a conversa inteira, ela veja pelo menos trechos. Mas depois, com a gravação, ela consegue ver, né? Então, por favor, me passe depois a gravação para eu deixar no meu perfil, colocar no YouTube também, né? Para fortalecer ainda mais, né? Legal. Vou passar para você como é ser lida por Camila. Tirando Catarina, né? Agora você entregou o jogo de Camila para ela. Mas eu não tenho toda essa importância, não. A gente acha. Não, vou responder. Olha só, a Camila é uma pessoa que eu admiro há muito tempo já. Então, tipo assim, mesmo antes de eu escrever, eu já lia muito, né? Então, eu seguia alguns perfis literários, né? E perfis que divulgam livros. E eu acho que a Camila faz isso de maneira muito autêntica. Tem gente que faz uma coisa que é quase uma publicidade, assim, né? E assim, você vê, óbvio que a pessoa, eu sou a favor dos influências literários fazer publicidade, até porque a gente tem que ganhar pão, né? A gente tem que monetizar esse trabalho, que é um trabalho que dá muito trabalho, né? Mas eu acho interessante que ela, mesmo até nas públicas, ela mantém uma opinião autêntica. E isso conquista, assim, o público, né? Porque a pessoa sabe, assim, cara, eu já li vários livros por indicação da Camila, vários, assim. Então, quando eu lancei o Sonotapa, em 2021 ainda, eu fui uma das pessoas que eu fiz uma cotazinha na época, né? Tipo assim, adquiri alguns livros que eu queria mandar para algumas pessoas que eu confiava, não eram adquiridos do meu próprio bolso, então eu tive que escolher. E foi uma das pessoas que eu pensei assim, se um dia ela conseguir ler, porque também recebe muita coisa, né? Eu sei que ela vai dar a opinião sincera dela, assim, não vai ser. Enfim, não vai ser por qualquer coisa, né? Vai ser realmente porque ela tem interesse e tal. Então, acho que isso é legal, assim. Então, eu realmente me sinto privilegiada de poder contar com o olhar dela, até porque também eu sei que a Camila tem um olhar voltado para a literatura periférica, negra, que eu acho muito interessante também. Eu sei que não me enquadro, né, nessa categoria. E super respeito isso também. Acho que ela tem que fortalecer o corre do mesmo jeito que nós, mulheres brancas, a gente deveria também ler mais pessoas negras, mais pessoas não brancas, né, indígenas e de outras, fora do eixo. E isso também, o perfil da Camila me ajuda muito. Eu participei um tempo do clube dela, né, do Leitura Decoloniais. É uma curadoria incrível, assim, ela e a Maria. E tive o privilégio de conhecer a Maria ao vivo aqui no Espírito Santo, depois que eu descobri que ela mora aqui. Até ela foi participar do programa Marca Texto, enfim, mas é uma dupla que eu sigo, admiro e estamos juntos, assim, no corre. Acho que é isso, a gente tem que fortalecer e espero poder encontrá-las muitas vezes aí, por aí. Eu vou dar um testemunho, é o seguinte, da minha Camila, faz o serviço que ela acabou de descrever, que ela gosta. E eu quero ler os livros de queridos, porque é muito pouco tempo que a gente tem na vida. É legal pegar um livro que a gente já sente algum afeto. E quando Camila fala de um livro que ela gostou e tal, eu já sei que, bom, eu vou gostar, entendeu? Ela me poupa essa busca. Eu faço essa mediação, né? Que já é a Ela minha expertise, então. já descarta os livros ruins para a gente. Mas eu sempre também digo que o livro, se o livro é ruim, você tem que falar por que ele é ruim argumentando, né? Não é só ruim, né? Ou não gostei. Tudo bem, há também essa possibilidade, mas para a gente que trabalha com literatura, né, a gente pode só falar não gostei. Não gostei por isso, porque é um trabalho, né? Esse fazer literário é um trabalho. A pessoa dispensa energia ali, ela se doa para aquele trabalho. Então, há de se ter um respeito, né? Então, quando eu não gosto, eu falo,
não tenho nenhum problema, mas eu falo argumentando. Eu acho que isso é importante e interessante para quem quer trabalhar com livros, né? A sinceridade acima de tudo. Mesmo porque um livro que dialoga comigo pode não dialogar com outra pessoa e também tá tudo certo, né? Mas se eu colocar o meu ponto de vista, tanto a favor ou contra, isso também faz a pessoa refletir quando ela for ler, né? Essa obra. Então eu acho interessante dar os pontos de vista de uma maneira muito sincera. Então, vamos lá. Já que você falou dos pontos de vista de maneira muito sincera, né? É o gancho da gente falar. Conta pra gente aqui do Fogo de Palha, o que te chamou a atenção? Olha, eu fiz esse livro da Carla, ele é dividido em 3 partes, né? Sim. Então, eu tentei colocar, assim, uma linha para cada poema, para cada poesia. Vendo, assim, o meu sentimento para eu entrar em contato com o seu livro. Porque poesia, para mim, é muito difícil. Eu acho um dos gêneros mais difíceis, assim, de ler. E depois é distopia. Porque distopia você tem que entrar naquele mundo imaginativo. Úrsula nossa, tem uma coisa com a Úrsula. Eu não consigo ler. Não atingo a genialidade, entendeu? Mas a poesia, as poesias que mais me agradam são as que mais dialogam comigo, que mais falam comigo, as que eu me vejo dentro dela. E aí eu falei, nossa, quando eu comecei a ler, eu falei, o que que eu vou, né? Como que eu vou colocar esse livro aqui? Como que eu vou escrever o meu sentimento sobre esse livro, né? Então eu fui colocando uma frase por. Tentei, ao menos, porque tem algumas poesias que elas estão falando sobre a mesma temática, né? Então eu juntei esses sentimentos, mas eu vou ler para vocês. O primeiro tomo, não sei, a primeira parte, é Por se sentir inadequada. Ser fogo de palha, chama breve que dança intensa por um instante e volta alta quando alimenta. A visita inesperada da morte. Eu coloquei por tópicos, tá? Deixar por escrito que os finais são pressupostos para seguir em frente. A diferença entre ser e estar. A morte que afasta e aproxima. Viver no vestígio de quem se foi. Abrir um espaço no peito para respirar novas possibilidades. A falta que se transforma no vazio de uma taça. O rastro confuso de um amor que se dizia cuidado, mas deixou marcas de dor. O medo que acompanha as mulheres. Na hora de fazer, não doeu, que é a segunda parte. O corpo casa sem ter quem resida. Aí coloquei entre aspas, né? Possivelmente uma maternidade interrompida. O ofício silencioso de ser mãe. O estado de traço pressão. A maternidade leva embora uma parte da mulher. O casamento, ritual de entrega do corpo e da alma. O não corajoso é o sim da alma escolhendo outro caminho. Aí a terceira parte, né? Cansei de performar. Viva ou morta, a escrita se faz estadia. Ser mulher é uma utopia, não existe performance que alcance o desejo legítimo do que é estar nessa pele. As palavras saem para que eu permaneça. Oração. Então eu coloquei em tópicos para ir sentindo também, né? As minhas próprias emoções com a leitura dos textos da Carla, né? E achei E que as frases formaram praticamente uma poesia, né? Os jeitos que você leu ficam parecendo uma poesia, assim. Poxa, sim, bem interessante. sim, eu percebi isso também. Mas eu tentei trazer para você, Carla, o meu sentimento em relação aos seus textos. Não sei se eu consegui passar isso, mas fui sentindo muito nesse momento específico, né? Da sociedade, como a gente está sendo mulher, né? Os medos, todos os elementos que tem no seu livro que eu coloquei até na impressão, né?
não falo resenha, mas ali na impressão que eu tive, né? Do seu livro. Então, a questão do ser mulher, dos afetos, da ausência, da maternidade, é, da violência. Tá muito difícil ser mulher, né? Atualmente. Sempre foi, mas agora parece que, né, Eu acho que abriram a depois da porta, né? pandemia, acho que depois da pandemia, eu sempre digo isso, a minha impressão é que depois da pandemia a gente perdeu um limite que, né, o elástico perdeu. Não volta. Deram muita validade para esses homens, né? Fazerem o que eles. E eu acho que o livro da Carla ele vem nesse momento, então, para nos fortalecer com relação a isso, né? Porque a literatura tem esse poder, né? De fortalecer, de trazer a autonomia, de fazer a gente repensar algumas questões, porque pode ser que algumas mulheres passem por isso e não saibam nomear, né? Sempre digo que nomear sentimentos, emoções, nomear violências é importante, né? O seu livro não fala só sobre violência, mas também, né? Então, nomear esses afetos, esses sentimentos, essas emoções fazem parte desse processo também do contato com os textos, né? Então, eu não vou dizer para você uma resposta assim, o que mais me tocou? Acho que tudo me tocou, né? Me tocou tanto que eu consegui colocar, né, em palavras também o que essa leitura me. Carla, o que você achou? O primeiro que eu estou falando, achei bonito, né? Achei que as frases foram escritas de forma lírica, assim, isso ficou muito bonito, eu achei bem tocante. E resumiu bem o livro mesmo. Eu tive dificuldade quando eu estava escrevendo esse livro para classificar, né? Eu tinha um punhado de poesias, vamos dizer assim, eu tinha vários outros, e eu queria fazer um projeto para apresentar na escola. Esse livro também é algo de educação. E aí eu fiquei muito tempo pensando, assim, tentando resumir, tipo assim, sobre o que se trata cada poema, né? Não consegui fazer uma frase tão bem resumida como a Camila fez. Aí o que eu fiz foi que eu pegava o primeiro verso de cada poema e tentei ali montar uma sequência, uma organização que fizesse sentido. E o título diz respeito a uma expressão, né, que a gente usa muito aqui no Espírito Santo, eu acho que se usa muito em Minas também, isso é fogo de palha, isso vai passar, tal, que era como uma coisa que eu ouvi bastante na minha infância, na minha adolescência, que eu sempre fui animada, mas depois desanimava, geminiana, né, mas quando eu comecei a escrever, isso era uma coisa que mais me... Eu mesmo pensava isso de mim. Eu falava, isso é bobeira, isso vai passar, isso vai passar. E aí, tipo, de 13 até os 37 não pensou. Então, acabei assumindo aí, né, essa coisa que aparentemente não vai passar. Então, é um título que engloba muito uma história, né? E acho que essas três partes também, elas dizem respeito disso, assim, que são coisas que acabei depois em outros vídeos discorrendo mais, que uma sensação de inadequação diante do fim, diante da morte, diante disso tudo, né? E tinha vezes que estava na época da pandemia também, então isso estava ainda mais exacerbado. A questão da maternidade, que é uma coisa que eu escrevo tanto na condição de filha quanto na condição de mãe, escrevo bastante. E essa questão, a terceira parte, eu acho que o que eu sei de performar tem a ver um pouco com o papel da mulher na sociedade, tem a ver com essas questões de violência que a gente está conversando, mas também com uma questão de corpo, pressão estética, uma coisa misturada, assim, né? Ficou bem mais amplo, assim. Acho que performar é uma palavra que envolve muita coisa quando se respeita a uma mulher, né? Então, acho que era nesse sentido. E Não assim, é um livro resumindo. é como se a gente Desculpa. julgasse, né? Não, pode falar, pode falar. E resumindo isso que você falou, eu acho que o seu livro mostra muito do que o que esperam também da gente e o que a gente quer fazer com o nosso corpo, né? Tem um poema que a pessoa fala, não, eu não quero casar com você. Bem no altar, né? Com tudo pronto, bolo, docinhos, os padrinhos, os convidados. Não, eu não quero casar com você. A princípio pode chocar, talvez, alguém falar, não, por que ela esperou tudo isso para falar? Porque a gente fica performando.
quando a gente se dá conta, não é isso. E se eu não falar não agora, eu vou me arrepender pro resto da vida, E tem né? muita mulher que Essa, fala não e se arrepende pro resto da vida. essa performance, nossa, eu tava. E assim, é muito louco que eu não acredito em coincidência. Para mim, acho que o mundo conflui, né? As coisas confluem e esses dias a gente estava lendo na pós um texto da Judith Butler e, e a discussão foi em torno desse performar, né? Como que os autores criam as personagens, né? Como que é a performance dessas mulheres dentro da literatura. E ali, no livro da Carla, ela conseguiu performar essas mulheres, né? Que eu acredito que sejam muitas, não apenas uma ou duas, mas muitas mulheres que trazem as mesmas vivências e experiências, com singularidades, porque nós não somos múltiplas, né? Mas existe toda essa questão dessa performance, né? E como que a gente lida com isso, né, no cotidiano? É, Como que a gente também enxerga essas mulheres dentro desses textos, né? Sei lá, eu fiquei muito feliz, porque como eu disse, aí tô falando demais, né? Ah, Eu não. disse, a minha dificuldade com a poesia, ela é grande. Mas o seu livro mexeu muito comigo. Não tô sendo piegas, tá? Eu ia te perguntar exatamente isso. Você está ótimo. Tô falando a real mesmo. É, é um texto limpo. Não estou dizendo que é simplista, mas estou dizendo que acerta em cheio. Mas é simples, né? É simples, é uma escrita simples também. Assim, eu tento isso na prosa também, né? Eu não escrevo tentando rebuscar, eu realmente uso muito registro da oralidade, né? De como a gente fala, como a gente se expressa, porque a minha ideia é que seja uma conversa mesmo. Isso é uma marca dos autores contemporâneos, né? Percebo muito isso, né? Vivemos num outro momento, né? As coisas são muito mais diretas. E gosto também desse vai direto no foco, sabe? Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Eu quero que você se veja aqui dentro. Acho que é isso. E é interessante esse preconceito que as pessoas têm com poesia, né? Não acho que é o seu caso, porque você já conhece, já lê, mas às vezes as pessoas dizem, ah, eu tenho dificuldade de poesia porque talvez porque não parem para ter lido a poesia contemporânea mesmo, né? Porque realmente quando a gente aprende poesia na escola é uma coisa mais, não sei, mais distante, né? Parece que é assim pomposo, né? Mas mesmo essa poesia contemporânea, uma coisa que eu acho interessante que todo mundo, todo poeta faz, mesmo sem querer, que é o simbólico, né? O uso do simbólico. Assim. Então, você não vai dizer exatamente o que você quer dizer. Às vezes, por exemplo, eu tenho um poema que o nome dele é A Melhor Mãe do Mundo, né? Sobre ser a melhor mãe do mundo. E é um poema que, se você ler ele de forma literal, ele não, ele é um poema irônico. Ele é um poema que está falando uma coisa e tentando dizer outra. Isso exige uma camada de interpretação de texto, assim, que às vezes é mais do que um texto em prosa, né? Tem vários, assim, por exemplo, tem um poema que é só nomes de procedimentos estéticos. O poema é todo nome de procedimentos estéticos. Então, assim, mas e o subtexto, né? Quem entende, a maioria entende, né? Quem para ler entende. Mas eu tenho algumas colegas, por exemplo, que elas pegavam o livro, assim, já tinham lido o primeiro que era prosa, e na hora que abre, faz assim, ai, é poesia, desse jeito. Eu falei, mas calma, lê. Ai, não gosto de poesia, não entendo nada, não entendo nada. Gente, você nem leu. Então é interessante também observar. Como eu escrevo os dois, eu percebo assim, que a pessoa tem um pouco mais assim, ai, poesia, tal. Não, gente, calma, bora se entregar, né? E, às vezes de primeira você não vai entender mesmo, nem eu entendi quando eu escrevi tudo, assim, né? Tem coisa que vai muito no subtexto, né? E você lê de novo. Eu acho que tem alguns poemas assim que são bem, por exemplo, Olhos Fechados também, que é um poema. Eu estou falando que eu estou literalmente de olhos fechados. Foi um poema que eu fiz a partir de um exercício de escrita que era ficar de olhos fechados.
mas tem o que são esses olhos fechados, né? Qual o subtexto desse poema, tá? A pessoa tem que, Sim, também não é só ler, tem que ler, pensar, simbolizar, né? Às vezes sim. a pessoa não está acostumada a ter uma atividade interior, assim, de simbolizar, É de pensar. Tem importante. uma grande leitora como você, de primeira você lê e vai, eu sei do que ela está falando, né? Então, é isso. É importante também frisar isso, né? Que eu sou uma pessoa que lê, né? Logo consigo ver ali Logo as entendo. camadas do texto e tudo mais. E nessa perspectiva eu falo que é muito direta, assim, porque tem essa parte Uhum. simbólica que é o gostinho da literatura, né? Essas Mesmo na prosa, metáforas, né? esse A gente nunca chega simbólico, no entregue. essas camadas. Não é tão direto assim, né? Mas é, eu li sem dificuldade. E isso me deixou muito feliz. Assim, porque eu gosto muito de poesia também, periférica, marginal. Gosto das poesias das mulheres negras, porque falam diretamente comigo também. Então, a sua poesia se aproximou muito do que eu tenho lido. Ai, que E acho que, lindo. que isso fez eu ficar muito mais encantada, assim. Que eu sou um pouco dessas, viu, Carla? De pegar livro de poesia e falar, é poesia. Quando o seu livro chegou aqui, eu não sabia que Não, era poesia. Eu não sabia. Falei, a nossa, que Carla, né? Eu surpresa. vou ler, né? Aí eu abri. Falei, meu Deus, é poesia. Entendi, mas não fez igual a Exatamente minha amiga. isso. E aí eu falei, eu aceito o convite para falar sobre ou não. Ixi, Pensei entendi. duas vezes. Ai, meu Deus, ainda bem que aceitou. E aí eu falei, não, eu vou aceitar, porque é um desafio, né? É um desafio enquanto leitora, é um desafio também para falar sobre essa literatura. Eu falei, não, não, vamos aí, vou aceitar, porque a vida é isso, é feita de desafios. E eu também gosto de sair da zona de conforto, é, muitas vezes, né, na literatura. E todo leitor tem que fazer isso. E aí eu digo que tem que ir mesmo, né? Que ninguém tem que ir nada, mas eu acho que todo leitor tem que sair em algum momento da zona de conforto. E ler algo diferente, ler algo que outra pessoa disse que é legal, mas você fica com um pouco de receio. Ou ler não os clássicos, tá? Essa palavra me deixa meio tensa. Porque o que é um clássico, né? Mas ler os livros que foram também produzidos em outras épocas, para a gente ver, sentir um pouco, né? Do que era, de como tá agora, como que essas personagens eram construídas e tudo mais. Mas enfim, isso aí é um outro papo. Vocês sentem, meninas, exemplo, algumas pessoas falam assim comigo, é livro de mulher, então é poesia? Não tinha um lugarzinho, assim, na leitura da poesia que era um pouco mais feminina? Eu ouço tanto isso que no meu novo, no Ninguém Me Obedece, tem um poema que fala isso. Que fala também de forma irônica. Vou até ler, que tudo bem que a live é sobre outro livro, mas Não, aqui a gente não respeita regras, não. era uma coisa, quando eu era mais nova, que eu ouvia muito. Tipo assim, eu conhecia pessoas, poetas, poetisas, que eles falavam. Então, tipo assim, até as mulheres mais tradicionais, assim, era uma coisa meio, sei lá, meio considerada uma mulher culta, uma mulher que recitava poesia, ou fazia poesia, ou lia poesia, né? E hoje eu acho que isso mudou muito, mas tem isso. Aí o poema fala assim, ó, vou ler para você. Poesia equilibrada. Dizem que as mulheres escrevem mais poesia, pois não têm tempo para os textos longos. Cuidam dos filhos, trabalham e ainda precisam ser bonitas, não sobra tempo para escrever. Por isso a poesia, que é isso de jogar as palavras no papel e achar bonito, coisa de menina mesmo, de mulherzinha. Uma palavrinha de cada vez, sem doer muito, e sem ocupar a página inteira, a vida inteira, o dia inteiro. Uma escrita cortada em versos, uma vida cortada em dias, momentos, minutos. Um pouquinho de cada coisa, como convém a uma boa moça, que não pode, não deve ou não quer gastar tanto tempo num só desígnio. Há que se ter equilíbrio, há que se ter equilíbrio, há que se ter equilíbrio.
Então é um também que se a pessoa lê com a entonação errada, vai falar assim, nossa, ela tá pregando com as mulheres. Me lembrou muito a Glória Anzaldúa, esse poema. Porque ela tem uma carta, né, que ela fala sobre... Carta às mulheres do terceiro mundo, uma coisa assim, né? Isso, em que ela fala sobre isso, né? E percebo muito que é uma das queixas, talvez, das escritoras todas, né? Principalmente as contemporâneas, né? De Glória e minha também, e sua. Mas de como essa literatura está sendo feita, né? Entre um espaço e outro, dentro da vida. Não que isso seja ruim, mas talvez a gente não deva normalizar isso, né? Naturalizar isso. Concordo. Tipo, a gente consegue apesar disso, mas não era para ser. Não era para ser, né? O ideal não era para acontecer dessa forma. Mas a gente vem fazendo, né? A gente vem fazendo. Às vezes tem umas pessoas assim, me conta seu ritual de escrita, gente, eu tenho vontade de rir. Eu falo, que ritual de escrita? Ritual de escrita é tô fazendo como se publicar, estou atendendo não sei quem, estou escrevendo, estou pensando, estou escrevendo na cabeça, no blog de notas, né? Então, acho que você está perguntando para o gênero errado, porque deve ter outros perfis de escritores que fazem, né? Que tem o seu espaço, o seu momento, eu acordo todo dia e fico horas escrevendo. Quem consegue? Não sei, eu não conheço, não, mas eu tenho vontade, acho engraçado, falo, como assim? Também fico pensando sobre isso. Apesar de não escrever, penso muito nessas pessoas, né? Que tiram um tempo para... rotina de leitura também. A minha rotina de leitura é no ônibus, fazendo, esperando, não sei o que, né? É a minha também. E Fabi, como é a sua rotina de leitura, Fabi? Nossa, não, eu tenho, sabe? Tem? Uma fundamental a minha rotina de leitura. Todo sábado de manhã, enquanto está todo mundo dormindo, aquele acorda antes, todo mundo, isso é comum também, tem mulher que faz. Porque eu não, aí eu leio, aí eu choro, aí um momento que ninguém deve interromper, e às vezes os livros da Carla, não é porque ela está aqui não, mas é verdade, os livros da Carla, normalmente eu começo a ler e eu engulo os livros da Carla. Não é o primeiro que eu falo com você. O Som do Papa, eu li em 1h30, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, aí li de novo. Eu falei, não, eu li muito rápido, eu deixei passar alguma coisa. Aí eu voltei para ler de novo. E li várias vezes depois. E o Todo Mundo Tem Mãe Catarina foi assim também. Eu engoli o livro, não foi em 2 horas, mas eu engoli o livro, entendeu? E o Fogo de Palha, quando eu estava escrevendo o projeto, né, para o livro Por Elas, eu tinha que escolher quem é que ia ser a escritora, né, que a gente ia dar esse destaque. Primeiro, dar destaque para a Carla, porque ela é uma escritora que decidiu que vai ser escritora e ponto, acabou, ninguém segura mais a Carla. Porque ela produz, ela escreve, ela trabalha, entendeu? Entre o atendimento, né, ela trabalha, ela leva a sério, muito a sério. E ela fala com mulheres sobre coisas que as mulheres, quando leem, eu vejo as meninas aqui do Cine por Elas, eu tenho todos os livros da Carla aqui na biblioteca do Cine, né? Já aproveito para fazer a propaganda da biblioteca do Cine. E aí, quando as meninas pegam, elas falam, Fabiola, é um tapa atrás do outro, né? Chega muito direto. Elas reclamam que, poxa, atinge a gente. Às vezes eu falo, já terminou de ler o livro? Elas falam, não dá para ler assim, não. Eu leio um pouquinho, choro um pouquinho, espero um pouquinho, porque fala muito diretamente, né, com elas. Então, quando chega o Fogo de Palha, que é poesia, assim, essas poesias, elas realmente, como Camila falou, né, quem sou eu para endossar, mas endossando o que Camila falou, elas chegam para a gente de uma forma, pelo menos para todo mundo que daqui do coletivo que leu, de uma forma muito direta, muito simples, não é simples, mas tipo, ela chega, e eu pergunto às meninas, vocês entenderam, né, assim, não
E elas falam, caramba, chega, a mensagem chega. Para quem é mulher, a mensagem chega inteirinha, assim, ó, não perde nenhuma palavrinha. Então, a única coisa que eu fiquei pensando é assim, Carla é esse ser humano, né? Ela primeiro faz um contos, aí depois ela faz poesia, depois ela faz um romance, não está satisfeita, né? A gente vai ter que inventar gêneros literários para Carla, para poder cumprir, né? Como que é isso, Carla? Pois é, eu realmente não sei. Eu acho que escrevo muito, já escrevia muito poesia, mas tinha um pouco de vergonha de publicar, né? Eu acho que poesia é um gênero, não sei, complexo, né? Eu não sei, acho difícil, assim, acho difícil de colocar no mundo. Demorei um pouco. Então, por exemplo, os poemas de Fogo de Palha eu tinha escrito antes dos contos, mas eu achava que, não sei, achava que não estava bom, achava que era simples demais, de repente, meio óbvio, né? Assim, dizendo óbvio, porque tem muitas coisas que são óbvias mesmo, né? Hoje eu gosto mais do livro do que eu gostava na época que eu lancei, assim. Aí acabei fazendo essa coisa do edital, né? Botar no edital para ver se ia ser aprovado, para ver o que ia rolar. E aí foi aprovado, eu fui obrigada a publicar, porque botaram dinheiro na minha conta e tinha que publicar o livro. E aí eu publiquei. Mas eu ainda tenho. Aí o segundo fiz a mesma coisa, gente, fez para edital, o segundo de poesia. Mas você vai ver, eu tenho dois poesias, dois de prosa, então eu escrevo até mais poesia, né? Não respondi nada, né? Gosto dos dois, eu gosto muito de escrever romance também. Eu não queria abrir mão de nenhum, queria continuar fazendo prosa e poesia. Agora, o que eu nunca mais escrevi foram contos mesmo, foi o meu primeiro livro. De vez em quando alguém pede uma antologia, eu faço, mas assim, a linguagem acho que esgotou ali. Eu tinha na época muitas histórias, acho que foi isso que me incentivou na época a escrever contos, eu queria falar de muita coisa. Então, quando eu escrevi um conto, era mais fácil do que fazer todo um romance, né? Você gasta menos tempo fazendo um conto. E aí foi assim que eu fui pro conto. Mas não é uma coisa que é muito natural para mim. Eu costumo ficar entre a poesia, ou então eu vou numa ideia só e aí faço um romance, né? É Mas nem mais por isso deixa de ser difícil. Eu acho contos muito mais difícil, talvez. Não sei, eu não escrevo, mas eu acho que contos deve ser mais difícil de escrever. Você tem que dar uma entonação para esse. Você tem que contar uma história em pouquíssimas páginas e fazer com que o leitor entre ali, né, nessa história e ter e o um conto final que seja um final, pá, explosivo. tem que ter, porque senão fica sem graça, né? Por isso que eu acho que eu não escrevo mais, eu acho que é difícil mesmo. E eu acho que o conto, para você escrever um livro de contos, você tem que ter muito repertório. Então, você precisa ter 20 histórias, né? Entendeu? Você tem que ter muita coisa para dizer, muita história para contar. Então, eu Camila, acho difícil. ela não, Camila. Daqui a 6 meses ela lança um outro de conto. Não Não, mas é acredito. independente, se ela for lançar, ótimo, né? Mas eu acho que entre os gêneros, né? Eu acho Você que acha que o contos conto é o deve mais ser difícil? muito mais difícil. Porque Eu acho. eu fico vendo, assim, os livros de contos da Conceição Evaristo, gente, o que é aquilo, né? Que é aquilo? É muito O bom. que é aquilo? Tipo, como que E aquela ela tem mulher muito consegue? repertório. Né? Ela é um exemplo clássico da pessoa que tem muito repertório. Então ela faz 3, 4 livros de contos, né? 5, porque ela tem muito repertório, tem muita história para contar. Outro Muito. livro de contos também, que aí já fica como indicação para as pessoas, eu não vou lembrar o nome dela agora, é uma argentina. É a Mariana Henrique, será? Isso, As coisas despertar, que perdemos no despertar alguma fogo. coisa, não é? Não, as coisas que perdemos no fogo é As o mais coisas que conhecido. perdemos no fogo. Gente, essa escritora é maravilhosa. Sim, Concordo. falar de contos, assim, para mim, ou é essa, Argentina, ou é a Conceição Evaristo. E são duas literaturas, assim, muito diferentes, né? Mas E um quando, fôlego ali dentro da escrita, que puta merda. Não quando eu pode fui falar puta escrever, merda, né? Desculpa. quando eu fui Ver o som do tapa. Puta merda. Ah, pode. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Ah, acho que saiu.
quando eu fui escrever O Som do Tapa, um dos livros que eu usei de referência foi o Em Submissas Lágrimas de Mulheres, que é um livro belíssimo, belíssimo. E ele tem esse fio condutor, né, de ser histórias de mulheres e tal. E aqui no Fogo de Palha também tem uma das epígrafes é da Conceição, né? Que eu coloquei na introdução da parte de maternidade, do Na Hora de Fazer Não Doeu, que é uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. É um trecho de um poema muito, muito maravilhoso da Conceição. Sim. Ela é incrível. Aproveitar para fazer. Olha, a Camila. Que camiseta linda! Você vai ganhar, tá, Camila? Você vai ganhar. Ah, demorou, adoro. E é um poema da Conceição Evaristo, que fala sobre a escrita de mulheres, né? Uhum. Mostrei para todo mundo. Aproveito para falar que quem for participar da roda de conversa amanhã e a escrita criativa também vai ganhar camisa, livro, kit, ecobag, viu, Camila? Que esse ano a gente... Ah, eu quero. E o livro. E ela é rosa com vermelho para combinar com o livro, tá, gente? Não é coincidência, não. Eu queria fazer uma pergunta para Carla. Pode falar. Você acha que escrever poesia, ela esse trabalho te energiza ou te esgota? Ou os dois ao mesmo tempo? Se é mais difícil do que o outro, é isso? Não entendi. Não. Se escrever poesia te energiza ou te esgota? Ou as duas coisas juntas? Acho que um pouco de cada, né? É uma pergunta difícil. Acho que um pouco de cada. Acho que tem uma coisa que eu costumo dizer que é assim, eu escrevo a partir dos incômodos, né? Eu escrevo a partir de coisas que me incomodam. Isso, a princípio, parece uma coisa ruim, mas pode não ser também. Eu não sei. Às vezes eu acho que escrever sobre os incômodos aumentam eles, mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que dão forma a eles. E sem necessariamente aumentá-los. Isso torna eles mais evidentes, mas ao mesmo tempo mais contornáveis. E você tinha falado no final do seu livro, você fala, né? Que esse livro já tinha sido escrito há muito tempo e que você não quis publicar e tal. E de que forma que essa publicação aqui ela mudou o seu processo de escrita? Mesmo sem ser antes de ser publicado, tá? Eu digo a publicação porque ela está aqui agora, né? Palpável, mas como que mudou esse processo de escrita seu? Olha, a primeira coisa é que me fez me assumir poeta, né? Então, foi um processo de, tipo, chá de revelação mesmo, né? O pessoal fala assim, chá de revelação de poesia. Eu sou poeta, vou ter que assumir. Então, isso que eu acho que foi o ponto número 1. Segundo, que eu acho que aqui eu já exercitei uma coisa que depois eu acabei colocando no Som do Tapa também, que é de tratar vários temas que aqui é como se fossem embrionários no Fogo de Palha. E no Som do Tapa eu gastei mais aquilo. Então, por exemplo, essa coisa da maternidade, os temas eles são parecidos. Tem questão de morte, tudo isso tem no Som do Tapa. Tem morte, tem maternidade, tem aparência, tem pressão estética, tem papel da mulher. Mas aí é como se fosse uma pincelada e depois no Som do Tapa eu tivesse elaborado mais. Uhum. E de tudo, olha, eu já entrando aqui, né, no papel da mediadora, mas eu tenho que fazer essas perguntas. De tudo que você já disse, né, mesmo essa coisa de eu escrevo onde dá, como dá, da forma que dá, né, tirando isso, o que mais é difícil nesse processo artístico, né, de fazer literatura? O que você acha mais difícil? Tirando isso, tá? Isso a gente já sabe mesmo que acontece para nós mulheres, né? Olha, tem um processo de exposição, né? Eu acho que quando a gente faz
a gente faz uma literatura coerente, mesmo que eu não esteja falando literalmente de mim, né? Mesmo que eu estou me colocando muito nesse texto, né? Então, tem uma coisa que eu só descobri depois, que eu tinha uma fantasia de que eu escreveria e eu só seria o texto. Então, por exemplo, essa live hoje é uma prova de que isso não é possível, né? Para eu divulgar minha literatura, para que a minha literatura possa ser lida, ser vista, enfim, que ela possa rodar, circular, eu preciso literalmente dar minha cara a tapa, assim. Então, assim, isso é uma coisa difícil para mim. Eu sei que às vezes a pessoa pode não entender, porque eu sou uma mulher relativamente padrão, embora acima do peso que as pessoas consideram adequado, mas eu tenho dificuldade com imagem e principalmente assim com estar publicamente falando de coisas que podem não ser fáceis, assim. Porque uma coisa é você me botar em público, por exemplo, na minha trajetória de direito, né, para falar de, sei lá, prescrição intercorrente, sabe? Tipo assim, uma coisa é eu ir lá na frente falar de um tema de direito, que não tem nada a ver comigo, né? Outra coisa é eu falar de feminicídio, por exemplo, que é uma coisa que eu não passei diretamente, mas que o meu corpo poderia passar, sabe? Assim, então, eu acho isso complexo, assim, e essa coisa de, além de escrever, que escrever já é sofrido, escrever já é difícil, você ainda ter que colocar o seu corpo para jogo, isso é complexo, acho difícil, e acho que as pessoas julgam. Então, assim, uma coisa que eu tive que abrir mão foi isso. Falei, quer saber? Vai julgar, julga. Porque a pessoa lê e pensa, foi com você? Foi com sua amiga? Foi com... Tem gente que fica tentando identificar, às vezes, principalmente no primeiro livro, né? Isso aconteceu. Então, por exemplo, no Fogo de Palha eu tenho um poema que você até mencionou ele, que é o Casa, que é um poema que fala de um processo de aborto. E eu nunca sofri um processo de aborto, sabe? Tipo, mas eu escrevi esse poema, porque sim, porque eu fiquei sabendo de uma notícia uma vez, outra, uma coisa que me incomoda, uma coisa que me atravessa, é um incômodo, é uma coisa, uma dor que eu queria trazer. E o escritor, ele tem alteridade, né? Ele consegue se colocar no lugar de outra pessoa, especialmente quando para mim, pelo menos funciona assim, a partir de um corpo possível. Então, eu consigo escrever uma cena de estupro, por exemplo, e sofrer, né? Claro que não é como se, mas eu consigo entender, eu consigo imaginar. Então, da mesma forma, uma perda, né, gestacional, eu acho que é uma coisa que Aí eu recebo até como elogio, porque se você acreditou, significa que está bem feito, né? Que está bem colocado. Então, esse processo, eu acho que é o mais difícil, assim. Eu acabei hoje, já tem 6 anos que eu estou no mercado literário, né? Então, eu já estou um pouco mais acostumada. Mas no início, eu achei difícil, assim. Ter que falar, ter que explicar, ter que se expor. E principalmente ter a sua persona, né, julgada a partir disso, assim. Como se isso fosse, de alguma forma, relevante, né? E essa coisa da presença digital, presença virtual, que é uma coisa que eu até curto. No início eu curtia bastante, assim, de pandemia e tudo, mas depois vai cansando, né? E isso é meio cansativo mesmo. Eu vejo muitas escritoras falando sobre isso, né? Tipo, eu queria só escrever, eu não queria ter que ficar... E tudo bem, eu entendo que faz parte, eu faço, gosto até, mas tem hora que às vezes cansa, que a gente pensa assim, eu acho que é a parte mais difícil, porque escrever não é a parte, né? Além de ter tempo, enfim, tempo, dinheiro, né? Tudo isso misturado, mas acho que essa outra parte, a parte por trás, assim, né? De você ter que se vender, acho complexo. Gostaria de não ter que lidar com isso, tipo Helena Ferrante, assim, botar isso que eu ia falar. Eu ia falar, tipo, bom seria se pudesse ser Helena Ferrante, né? Porque é difícil mesmo. Eu vejo muitas escritoras falando isso também. Eu já tive uma conversa assim muito parecida com a Micheline. Em que ela diz, nossa, eu não faço mais vídeo, por exemplo. Porque me desgasta muito, porque é um processo cansativo, porque você tem que fazer várias vezes, não sei o quê. E ela falou, eu me coloquei não faço mais, né? E, por exemplo, live é uma coisa que você tá mais à vontade. Agora, realmente, um vídeo, gente, um vídeo é uma tortura. Eu não sei como é que vocês, influencers, conseguem, porque é uma tortura. Você faz dar errado, você faz dar errado. Eu falo, eu escrevo 100 textos, mas não faço um vídeo. É muito complexo.
Agora tem algumas vantagens, né, tecnológicas, né? Que você coloca um teleprompter, você escreve um roteiro antes, tal. Mas mesmo assim dá um trabalho. Tanto que eu não, eu já fiz mais. Hoje eu não faço tanto. Acho que hoje a minha presença, ela é menos no virtual e mais no ao vivo. E é algo que eu gosto muito mais, tá? Para Você ser tá bem sincero. É Eu muito gosto melhor ao vivo, eu Gosto também acho. de conversar com as pessoas, sentir a vibe, a presença. Tirando leituras decoloniais, que ele é expandido, né? Muitas pessoas de vários lugares, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu prefiro estar mais perto, né, das pessoas. Então, eu acho que o meu tempo, assim, com a rede social, que não deixa de ser importante também, porque as pessoas me verem ali naquele lugar, né? Vendo pelo menos o que eu estou fazendo, o que vai acontecer, é importante, mas eu também tenho essa dificuldade, né? De aparecer. Tanto que acho que a minha produção de conteúdo ela é a mais caseira de todas, assim, né? Que eu só sento e falo sobre o livro, né? Ou eu vou e escrevo sobre, porque ainda sou da parte lá do Instagram que era foto e texto, né? Eu tô tiazona. Esse negócio de TikTok não rola muito, né? Mas nunca vi é difícil mesmo. E aí, a Por última quê? pergunta, tá, Ah, Fabi? tá. Aí depois eu passo de novo para a mediadora de fato. O que se busca na poesia, Carla? O que se busca? Tem uma Nossa! resposta? Tem uma resposta para isso? Eu acho que eu vejo vou dizer primeiro do geral, depois de mim, né? Eu leio muita poesia, eu sou mediadora também de um clube de poesia, que é o Casa dos Poetas. E eu vejo assim, que existe uma grande busca de autoconhecimento, né? Eu acho que a poesia tem funcionado bastante para uma autoinvestigação, assim, acho que sim. Eu também vejo uma investigação do mundo, tipo assim, você tentar entender o mundo, né? Como as coisas funcionam, como as coisas se colocam. Existe gente que usa a poesia também muito para revolta, para protesto. Eu acho um uso muito válido da poesia, porque é uma coisa que reverbera, né? Você ouve aquilo colocado de uma maneira mais potente do que simplesmente uma fala. Para mim, além dessas três coisas que eu também me utilizo de alguma forma, eu acho a poesia um momento de catarse. Assim. Eu escrevo muito em versos e geralmente a hora que eu escrevo em versos é quando eu estou com uma coisa presa. Então é tipo uma catarse. Eu vou abrir um caderninho e vou escrever ali. Aí depois eu lapido tal, mas essa primeiro jorro, assim, é em versos e ele é geralmente para momento de catarse, assim. Então, eu acho que é uma utilidade, vamos dizer assim, embora eu não acredite que a literatura seja útil, né? Essa é uma outra discussão, mas acho que se ela não está a serviço de nada, mas ela serve para algo. Sim. Conseguiu terminar o pensamento? Consegui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a comentar, só para a gente está com uma hora de live, tá? A gente está lá, viu? E você chegou a comentar aqui, falando que o livro foi escrito em 2022, quando eu lancei, eu estava incomodada com ele, né, e tal. Agora, mas, conta para mim um pouquinho disso. Como é que foi? Como que você lançou? Como que você via o livro? Como que você vê o livro agora? Mudou alguma coisa? Eu acho que mudou e eu acho assim que isso acontece muito comigo, assim, de depois de um tempo eu regostar de algo que eu não gostava, assim, não sei, ou tinha alguma dificuldade. E eu acho que isso é devido ao afastamento mesmo. Eu acho que quando a gente se afasta um pouco de alguma situação, de algum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, assim, que eu até fiz um conto disso no Som do Tapa, que é quando a gente pega uma fotografia antiga, às vezes uma fotografia que você não gostava, essa experiência aconteceu comigo. Eu escondi uma fotografia quando eu era adolescente, porque eu achei que eu estava mal, né? Então eu botei atrás de outra no álbum. Um dia, 15 anos depois, eu fui retirar e falei, gente, que fotografia linda, que bobeira. Eu não gostei porque eu estava esquisito, com cabelo estranho, não sei o quê, aquelas bobeiras de mulher, né? Então, eu acho que isso acontece com texto também. Inclusive, eu tenho uma poesia também que fala isso, tipo, escrever é como se olhar no espelho. Até acontece da gente gostar, mas é raro.
Você sempre tem uma crítica, você sempre tem né, ler um texto que você escreveu é como olhar no espelho. Você olha, você tem sempre uma crítica. Então, às vezes esse afastamento é bom para diminuir o olhar da crítica e aí a gente acaba gostando mais. Isso acontece comigo em muitos momentos. Queria saber, minha mãe diz que ama todos os filhos iguais, mas em literatura, você com seus filhos, você ama todos iguais, assim? Eu queria saber disso. De livro, né? É uma pergunta dificílima, né? Eu acho que eu sempre amo o próximo, porque eu tô sempre, por exemplo, agora eu tô obcecada com um novo romance, né? E eu só penso nele, assim. Aí eu até brinco, assim. Aí também, gente, eu vario. Tem dia que eu leio e acho péssimo. Aí tem hora que eu passo um tempo sem ler, depois eu leio e falo, é uma obra-prima, é a minha obra-prima. Então, eu tô nesse momento aí de só estar com foco nesse próximo. Mas eu acho que cada um tem um lugar mesmo, assim. Agora, assim, o meu preferido é o Catarina. Por isso que eu gosto de romance, por isso que eu estou escrevendo outro romance. Eu fiquei muito apegada. É um livro extenso. Você fica muito apegado com a personagem, sabe? Eu não conseguia largar ela, eu penso nela até hoje. Então, eu acho que eu não tenho medo de dizer que é meu preferido. Mas eu acho que cada um tem o seu papel, né? O Som do Tapa, eu acho. Até hoje eu fui convidada para uma roda semana que vem sobre ele. É um livro que tem 5 anos, ele está rodando, está circulando, as pessoas gostam, as pessoas comentam. É um livro que abrange muitas histórias de mulheres. Então eu vejo a importância dele também. Ele me deu a coragem de vir ao mundo, né, como escritora. O Fogo de Palha, por ser meus primeiros escritos, eu vejo ali muito do início, do que me incomodava, né, do não dito. E o Ninguém Me Obedece Muito Menos, eu curto e gosto, porque ele é esse aqui, ó, eu gosto porque ele é uma face que eu não costumava mostrar muito e eu consegui mostrar, que é uma coisa engraçadinha, meio irônica, então também tenho esse carinho, assim, por ele. Ele é um livro que eu falo o título, todo mundo ri. Então, assim, ele já dá essa leveza, de alguma forma, de que a minha literatura até então não tinha, né? Que é uma literatura, assim, qual é o nome do livro? Som do Tapa. Nossa, eu já fico assim, né? Então agora esse me permite um relacionamento mais saudável com o meu público. E daqui do Fogo de Palha, tem alguma poesia que você fala assim, se eu tiver que ler, tiver que falar dela, eu gosto de ler essa. Tem alguma? Eu gosto de várias, mas essa eu gosto muito, assim. Eu nem sei, nem é para de todo mundo, mas é a que eu mais gosto. Eu vou ler para você. Né? Chama Minhas Próprias Mentiras. Está na página 68. Me disseram, viva a sua própria verdade. E eu não soube dizer qual era. Por isso eu minto, para sobreviver. Escrevo minhas próprias mentiras e vivo-as todos os dias. Mesmo sabendo que isso não as faz verdade, serão tão minhas como se fossem. E eu responderei que, ao menos, eu vivo as minhas próprias mentiras e as de mais ninguém. Então, esse é um poema que eu gosto por causa disso. Eu acho que é verdade, eu acho que ninguém vive a sua verdade, eu acho que a verdade não existe. Eu acho que a gente cria memória, cria fantasias, cria performance, e se a gente viver pelo menos as nossas próprias mentiras, já tá bom, né? Calma aí, meu amor, tia Carla tá acabando. É verdade, a gente está acabando. E assim, poxa, Camila, tem mais alguma pergunta que você quer fazer para Carla? Pode fazer. Não. Eu separei essas perguntas porque durante a leitura foi me surgindo assim algumas questões. Eu falei, não, eu vou perguntar alguma coisa para ela. Mas fiquei muito satisfeita com a nossa conversa. Também. Eu queria dizer que foi uma honra para mim estar com duas mulheres que eu admiro muito, né? A Camila, que eu admiro há tantos anos, e a Fabi, que eu tive a oportunidade de conhecer a partir da indicação da Giovana, nossa amiga, que esteve aqui no último livro por elas, né? Ela falou, olha, esse projeto do Cine por Elas é incrível, eu comecei a seguir, e falei, Fabi, eu quero te mandar meu livro. E a gente se conheceu a partir da leitura também, mas viramos amigas e parceiras, né, de projetos e tudo. Então, para mim, é muito legal estar com duas pessoas que eu admiro muito e que me leram, que é um super privilégio, né? Obrigada. Eu vou terminar a live agradecendo mais uma vez, para quem não estava no começo da live, né, é dentro do projeto Livro por Elas, que já é a nossa segunda edição. A primeira edição foi com o livro Virgínia Mordida, que é da Giovana Vieira. Essa é a nossa segunda edição, com o livro Fogo de Palha, da Carla Guerço, e todas as duas edições foram realizadas através do apoio
do Funcultura, Secretaria de Cultura do Espírito Santo, e esse ano pela PNAB, né? E dizendo a importância da gente ter editais que possam fazer a gente ter essas ações de fomento de leitura e de distribuição, de difusão, e de conhecer um pouquinho mais, e de homenagear. Também que essa é uma coisa que a gente tem de homenagear a Carla Wesson pela sua produção, pela sua escrita, pela sua coragem de colocar a cara e ser julgada, que é verdade, é bem complicado, né, amiga? Nem todo mundo consegue olhar o livro e distinguir que a escritora ela não é uma persona, né? Não é uma personagem do livro, nem tudo é sobre você, né? Então, acho que é isso. Você quer mandar um beijo, um abraço, quer se despedir, Carlinhos? Quero convidar para nossa roda amanhã, quem for de Vitória, né? Nós vamos estar lá no Cine por Elas. A Camila não vai poder dessa vez, mas a gente vai se encontrar ainda, né? Quem sabe no próximo edital não tenha essa possibilidade de me E levar. levar a Camila, acho justo. Vamos providenciar. Adoraria. Não me dá ideia, Camila. Não dá ideia que a Fabi é boa nesse pré. Adoraria. Eu também. Combinado. Desculpa, Carla, eu te cortei, mas eu fiquei emocionada de Era só isso, estava convidando para a roda amanhã. Amanhã vai ser lá no... Aonde que é, Fabi? Casa 155. Em Vila Velha. Está saindo aqui da sede e está indo lá para casa 155. Ai, Fabiola, mas por quê? É tão linda e a sede é mesmo, é linda mesmo, gente. Mas a sede fica no segundo andar e tem escada. E não é, quando a gente fala que a gente faz as coisas aqui no Cine, a gente não faz, assim, a gente realmente se preocupa com a acessibilidade, as pessoas chegarem, de ser um lugar fácil. Então, a gente está indo na 155, porque lá é uma casa que tem isso, que é ampla, que tem rampa, que tem acessibilidade, e que a gente também quer que esses livros estejam mais à disposição de outras pessoas, né, por causa dos eventos. Então, a biblioteca está indo para lá, para a Casa 155, e essa já é a nossa primeira atividade dentro da biblioteca de Casa Nova. Né? Amanhã é sábado, falando amanhã sábado, porque esse vídeo fica gravado, né? Então, amanhã, sábado, dia 14 de março, inclusive em março, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, né? Às 19 horas, a gente vai ter a roda de conversa, e a mediadora da roda de conversa vai ser a Júnia Zaidan. Quem não conhece, você conhece Júnia Zaidan, Camila? Não. Ah, não. Então é o próximo livro que eu vou te mandar junto com o kit, ó. Tá aqui do meu lado. Ah, pode mandar. Guia Anônima, tá? Ela é espetacular, falei com ela hoje alguns minutinhos, ela falou, já preparei várias coisas, várias perguntas para Carla. Prepara, Carla, que é cheia de perguntas. E lá a gente consegue colocar mais cadeiras, ocupar mais lugares. A rua vai estar fechada, tá, gente? Só para o festival literário. Então, pode ir todo mundo, não tem limite de lugares, tá? Então, por aí falar, ai, Fabiola, não tem que fazer inscrição, não. Pode ir, que vai dar para todo mundo participar. Já no dia 15, já que eu estou fazendo comercial, já no dia 15 de março, a partir das 15 horas, a gente vai fazer a oficina de escrita criativa também com a Carla Guerçon. Tá? E aí a Carla vai fazer essa escrita criativa muito em cima desse último conto que ela leu aqui, que é essa coisa do que é mentira, do que é real, do que é inventado, entendeu? Como que a gente consegue escrever a partir do que é verdade, né? Então, a gente, infelizmente, para quem não conseguiu, as vagas já foram esgotadas, eram 10 vagas, eu abri 15, porque não tinha como não abrir mais gente, porque o processo de escrita criativa, ele requer que depois a Carla leia o que todo mundo produziu, então não dá para também ser um número muito maior. Mas aí no dia 15, das 15 às 18, a gente vai ter a escrita criativa, tá? E ficou anotado, promessa é dívida, vamos trazer Camila para cá. Camila,
Se prepara, faz a mala aí que você vai vir aqui para o Espírito Santo. A próxima edição, gente, aqui é promessa, tá? Depois vocês voltam lá, quando a gente passar no edital, vocês voltam aqui, que a próxima edição que a gente está tentando é com um novo livro da Sueli Bispo, chamado Híbrida, que é uma escritora capixaba, negra, maravilhosa, que é inspiração para muitas escritoras que estão ativas hoje, que, assim, a gente gosta muito de homenagear as pessoas em vida, sabe? Tem gente que espera, a gente, não, Sueli é nossa, a gente tem que abrilhantar essa escritora nossa. Então, aí, ó, esse Secult, já joguei aí ao vento, para o universo pegar o nosso pedido, mas com edital, assim, edital, Camila, a gente dá o nosso jeito aqui, já se prepara a linha aí que você Ai, vou adorar, vou adorar, vou adorar. Combinadíssimo, então, já está combinado. Obrigada. Então, gente, agradecer as pessoas que ficaram aqui, gente, olha, teve 8 pessoas que ficaram do começo até o final. Foi. E várias que passaram. Beijo para você, que participou a peça. E aí, gente, vai ficar salva aqui no feed. Vou compartilhar com a Camila. Se vocês quiserem voltar aqui e ouvir alguma coisa, e indicar para quem vocês conhecem, é só mandar, tá bom? Beleza. Um beijo. Obrigada, Carla. Até mais. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Até amanhã.